Bom dia aos amigos da TV 247. Uma grande alegria receber aqui virtualmente o nosso amigo Eduardo Moreira no Hangout, transmissão agora ao vivo, quarta-feira, 10 da manhã, na TV 247. Bom dia, Edu, tudo bem? Tudo jóia, Léo? Bom estar aqui novamente com vocês. Muito bom, estou vendo aí você com a sua biblioteca cheia de livros. O Eduardo estuda todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. E aí, Edu, é o seguinte, a gente está vivendo uma situação muito louca no Brasil, né? Hoje a manchete do jornal Valor Econômico diz que os cortes nas universidades podem chegar a 52%. Ontem, a Miriam Leitão noticiava que as Forças Armadas podem ter um corte de 45%. Um site de direita chamado Antagonista dizia: não, agora a realidade é essa, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro no Brasil, é isso, Eduardo? Não tem mais dinheiro, tem que cortar tudo? Isso é igual quando a bolsa cai 30%, as pessoas acham que sumiu 30% de dinheiro, né? E, novamente, eu volto a chamar a atenção para as pessoas que elas têm que conseguir largar, e é muito difícil, esse paradigma do dinheiro. Porque dinheiro, Léo, é um pedaço de papel pequeno, sujo, escrito e teoricamente infinito, né? Você pode imprimir quanto você quiser de dinheiro, você bota lá 6 casas da moeda e bota para imprimir dinheiro sem fim. Então, é claro, mas vai ter inflação, etc. Mas eu estou criando essa situação hipotética para mostrar para as pessoas como a nossa cabeça consegue pensar em dinheiro como uma coisa que pode surgir ou desaparecer. Você pode queimar um monte de dinheiro também. Só que o dinheiro, na verdade, ele representa riqueza, né? E é essa riqueza que não some nem aparece dessa maneira. Você tem que gerar essa riqueza nas lavouras, nas montanhas de minério, enfim, nas hidrelétricas. Você gera riqueza e, ao mesmo tempo, some riqueza para poder existir. Toda sociedade, por definição, consome riqueza, e aí, se não gera riqueza nova, ela acaba com o estoque de riqueza que tem e entra em colapso. Quando o governo chega e fala o seguinte: eu vou cortar 1 trilhão da Previdência, eu vou cortar 40%, 30% das universidades, eu vou cortar tantos por cento das Forças Armadas. A primeira pergunta que as pessoas têm que fazer é o seguinte: para onde está indo esse dinheiro? Que não tem essa, cortei, e agora? Não, agora sumiu o dinheiro. Não tem isso, não existe isso. Quando você cortou isso tudo, o governo vai continuar arrecadando das pessoas, principalmente com um PIB que ele é ainda marginalmente crescente, 0,5%, 1% para cima. E para onde está indo, então, esse dinheiro que está sendo arrecadado a mais? Tem que estar indo para algum lugar. Se não está indo para a saúde, não está indo para a educação, não está indo para a previdência, não está indo para isso, não está indo para aquilo. E aí a resposta é a resposta que parece que ninguém tem coragem de falar, entendeu? Está indo para o pagamento dos juros da dívida. Aliás, todo esse sistema ele é montado para garantir o pagamento desses juros da dívida. Eduardo, aproveitando para a gente falar nesse ponto, eu só vou saudar aqui, antes de você prosseguir no seu argumento, o José Freitas, que acaba de se tornar membro do canal agora, então muito obrigado ao José Freitas. Hoje tem reunião do Comitê de Política Monetária, famoso Copom, né? Muitas pessoas não sabem por que o Copom é importante nas suas vidas, qual que é a importância dessa taxa básica de juros que eles definem. E hoje o que também está nos jornais é que, apesar da economia estagnada, o Comitê de Política Monetária deve manter a taxa de juros estável em 6,5% ao ano, que para os padrões brasileiros pode até parecer baixa, mas ela é alta para o padrão mundial. Você acha que, em tese, a gente deveria ter uma taxa de juros menor, mais competitiva, talvez perto até... Excepcional a pergunta. Primeiro é o seguinte: 6,5 é a taxa de juros para você, Léo? Você Não, pega lá dinheiro emprestado do banco 6,5? a única coisa que eu não faço na vida é pegar dinheiro em banco, cara. Eu falo assim, Mas se pegar, você consegue pegar 6,5%? Se talvez alguma das pessoas que estão nos ouvindo entrar no cheque especial, vai pagar 6,5%, no cartão de crédito vai pagar 6,5%? Então, essa taxa. Talvez por mês, né, Edu? Talvez por mês. Por mês. Então, isso é uma coisa que assim, a gente tem que entender, essa é a taxa básica de juros. E por que ela não cai mais? E eu tenho uma tese, que é uma tese, ela não é do mainstream, ela é uma tese absolutamente fora aí do que as pessoas vão ouvir como explicação. E, aliás, já fazendo assim um spoiler,
eu lanço um livro, né, deve ser no mês que vem, que chama Desigualdade, onde eu explico o motivo pelo qual a taxa de juros não cai mais do que poderia cair no Brasil. Porque, pelo amor de Deus, a gente vivendo um momento recessivo como esse, desemprego total, com hiato de produto gigante, uma capacidade instalada muito maior do que quanto a gente está produzindo. Qual o medo que você tem de cair a taxa de juros? E eu te explico qual o medo que a gente tem de cair a taxa de juros no Brasil. No Brasil é o seguinte, você tem um sistema que é muito, muito, muito concentrador de capital. Entenda-se por capital os meios de produção, as terras, o capital tecnológico, todo esse capital ele é muito concentrado na mão de poucas de poucas pessoas, né? Que essas pessoas são as pessoas donas dos meios de produzir riqueza. Só que essas pessoas, elas vivem há várias gerações emprestando esse meio de produzir riqueza para os milhões de trabalhadores que a gente tem no Brasil, produzir riqueza para eles e ficar com um pedaço muito pequenininho, cada vez menor. E esses caras foram se afastando do processo de produzir riqueza. Tanto que eu lembro que, na época que eu me formei, a profissão da moda, e até hoje administração. A MBA, eu administro, né? Eu dou ordens, eu sou o cara, não sei botar um tijolo em cima do outro, não sei se alface nasce na prateleira do supermercado ou na terra, não sei nada, não sei talhar uma madeira, eu só sei administrar, porque é isso que meu pai fazia, meu avô fazia, meu bisavô fazia, eu tô aqui para gerir o negócio. Em outras palavras, eu sou um explorador de mão de obra profissional e treinado. Isso dá uma posição de muita força para esse cara, porque ele é o dono desse meio de produção e as outras pessoas dependem dele, mas, ao mesmo tempo, de extrema fragilidade, que é o seguinte, se a turma que produz a riqueza para ele chegar e falar o seguinte, não produzo mais, esse cara desmonta, ele desaba, ele é um castelo de cartas. Aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que garantir que essa dependência se perpetue. E existem várias maneiras de garantir que essa dependência se perpetue. Uma delas, por exemplo, é não deixar que essas pessoas consigam ter um poder de aglutinação, de se juntar. Então, você inibe as greves, inibe os sindicatos, inibe tudo que puder ser algum tipo de associação desse tipo de pessoas. Outra coisa que você proíbe é o seguinte, esse cara não pode nunca... O que quer dizer ele não ter acesso ao meio de produção? Quer dizer, o trabalhador rural lá. Se o trabalhador rural, ele sabe plantar, ele chega lá, ele sabe preparar a terra, botar o milho e colher o milho, né? Se o quanto ele consegue ter de retorno nessa atividade que ele sabe fazer muito bem, que é plantar o milho, for maior do que o quanto custa ele pegar o dinheiro emprestado e comprar aquela terra parcelada, o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro emprestado, vai comprar a terra, com a geração de riqueza que ele consegue fazer, ele paga a terra, ele passa a ser dono da terra e o fazendeiro fica de mão vazia, sem saber o que fazer, com uma coisa que não vale nada. O mesmo vale para um cara que trabalha com uma empresa e consegue comprar a máquina daquela empresa, de fazer camisa ou qualquer coisa. Então, manter a taxa de juros alta no Brasil é, antes de qualquer coisa, antes até do que deixar os bancos com muito dinheiro, é você manter a dependência da classe trabalhadora e não deixar que ela tenha acesso aos meios de produção, o que é extremamente danoso ao país, porque você tem um monte de gente que seria capaz de gerar uma riqueza enorme para o nosso país, que não gera. O cara não gera, o cara está em casa esperando a permissão de alguém que vai contratá-lo para poder gerar aquele pouquinho que ele é permitido e ficar sem nada. Não gera porque não consegue ter acesso ao capital, né? E o capital vai se tornar, por exemplo, um dono de um meio de produção. Isso aí. É tão simples quanto isso. Então, nesse aspecto, Eduardo, a gente tem um modelo que é absolutamente concentrador de renda, que é o tema do seu livro. Agora, a gente está tendo cortes assim que vão em áreas muito sensíveis, né? Cortes na educação, né? Você mora em São Paulo, mas você é do Rio de Janeiro, você viu os protestos aí da escola lá do Pedro II, colégio tradicional. A gente está tendo nas universidades protestos também. Você acha que essa juventude vai acordar? E também não simplesmente, né, olhar simplesmente para o seu lado e dizer, não, eu quero os recursos para a educação, mas entender que tudo isso faz parte de um mecanismo mais complexo? Vamos lá, Léo. De um lado para dar para o outro lado?
Mas é essa a intenção do corte. É essa tal balbúrdia que ninguém sabia explicar. Vamos pegar alguns exemplos históricos. Tiananmen Square, lá na China, 1989, aqueles protestos contra o regime comunista. A revolta de Soweto, na África do Sul, em 76, contra o apartheid. A revolta dos guarda-chuvas em Hong Kong, em 2014, também querendo um regime democrático. A Sociedade Rosa Branca, em 1942, no nazismo, dos alunos da Universidade de Munique. Pega a revolta do veludo na Tchecoslováquia, em 1989 também, que depois o presidente... em Kent University, em Ohio, 1970, contra a Guerra do Vietnã, o que todos esses negócios tinham em comum? Todos. Eram feitos por quem? Por estudantes. Contra a Guerra do Vietnã, contra regimes comunistas, contra o apartheid. É dali que vem, é ali que é o celeiro, porque ali a gente está naquela idade que a gente ainda vive aquele arquétipo do herói. A gente acredita que dá para mudar o mundo. Então é ali que você tem que controlar. E veja bem, não era só contra o capitalismo, não era só, era contra o comunismo também, era contra o regime militar, era contra o apartheid, era contra coisas que eram tidas como injustas por essas pessoas que estudam, entendem e têm a vontade. Tem aquela brincadeira, quando a gente é pequeno, que fala o seguinte, que quando você é mais novo, né, você tem tempo, tem disposição, mas não tem dinheiro, né? Depois você tem disposição, dinheiro, não tem tempo. E quando você está mais velho, você tem tempo, dinheiro, não tem disposição. Se você tirar dinheiro da equação, colocar conhecimento, nessa idade é quando você tem tempo, conhecimento e disposição. É essa idade que faz a diferença. E aí? É nessa idade que o cara vai pegar e vai apertar. E, graças a Deus, a turma está se levantando e mostrando exatamente o motivo pelo qual o aperto está sendo ali. Então, você chega e fala assim, vou botar um colégio militar, agora vai ser tudo colégio militar. E aí a gente tem que ter o cuidado de falar o seguinte, é super importante você ter colégios militares, porque o monopólio da força é e deveria ser sempre do Estado. Né? Então, você ter colégios militares que formam pessoas com as características que um militar deve ter, de aquela obediência à hierarquia, de ter toda aquela disciplina, etc., é importante. Mas calma aí, para as forças militares, é esse tipo de... Você quer todos os cidadãos com a característica de uma força militar? É uma maluquice isso. Querer todo... É a mesma coisa que falar o seguinte, então, vamos forçar, já que os caras dos militares precisam de disciplina, etc. e tal, vamos botar aula de balé forçada em todas as escolas militares. Todos os militares vão ter que treinar balé. Por que vão ter que treinar balé? Porque ajuda disciplina, ajuda também a parte física, ajuda a parte mental e vai ajudar demais. Pô, mas calma aí, cara, eu sou militar, eu não vou usar o balé para nada, não interessa, porque vai ser importante para a tua disciplina e vai te ajudar também. É a mesma coisa, entendeu? A gente está querendo botar militar para todo mundo porque está todo mundo, segundo eles, né, precisando de disciplina. Mas ninguém quer ser militar, cara. Claro. Entendeu? Quem quer ser militar está no teu colégio militar. Agora, Edu, é muito dramático. Olha, é 1 trilhão da Previdência, 30% até 52% nas universidades, né? A gente tem corte até nas Forças Armadas agora também. Fazendo um parênteses, eu sei que isso foge um pouco do tema, né? Que você quer falar, bom, esse dinheiro está sendo cortado aqui para garantir o pagamento dos juros da dívida, para garantir o lucro dos bancos, que, aliás, cresceu no primeiro trimestre, né? Você vê a economia parada, estagnada, todo mundo quebrando, mas o lucro dos bancos crescendo. Como é que você vê essa questão do Bolsonaro com os militares, essa guerra ali, quer dizer, Olavo de Carvalho, militares, os militares aparentemente sendo humilhados, tendo recursos cortados e submetendo a um projeto tão destrutivo? Né? Léo, é engraçado, né? Porque eu já me manifestei várias vezes publicamente isso. Eu fui criado numa área militar, né, no Rio de Janeiro, na URCA. Tenho muitos amigos militares. Tenho um respeito enorme assim pelas forças militares assim no país. As forças militares do país, elas fazem trabalhos maravilhosos no interior do Nordeste, levando água para quem não tem água. Tem vários deles que ficam nas fronteiras em condições super duras para tentar proteger ali as nossas fronteiras, viajam em missões de paz como do Haiti, no Sudão. Então tem coisa muito bonita, né? A gente hoje em dia tem muito essa visão que assim, o militar quer fazer a ditadura, não sei o quê. Pô, ele tem
Tem um trabalho muito bonito. Mas qual o problema? Os militares se tornaram reféns de uma cama de gato que eles mesmos armaram. A verdade é essa. Eles foram com um cara absolutamente desequilibrado, um cara absolutamente limitado e incapaz. O Bolsonaro é um cara... no Exército, ele não conseguiu chegar a lugar nenhum. Lá no Exército, ele não conseguiu chegar a lugar nenhum. Mas a turma chegou, os militares chegaram e falaram assim, dá para ir junto com ele. Vamos embora. Foram junto com ele, e aí estão tendo, obviamente, os bônus de estar junto com ele, que é estar ocupando várias partes do governo, mas tem um ônus gigante, que é o seguinte: se o governo Bolsonaro der errado, é engraçado essa frase, se der errado, né? Já está dando super errado, mas vamos lá para tentar aqui falar para os dois lados, né, me ouvirem. Se o governo Bolsonaro der errado, é inevitável que essa instituição, que é uma das instituições que tem maior credibilidade no Brasil, que ela tenha, assim, destroçada a sua credibilidade. Então, ela olha lá e fala o seguinte: caramba, não dá para a gente sair. Já afundamos o pé demais, passamos do ponto de não retorno. Temos que conseguir fazer esse negócio aqui dar certo. Mas como que a gente vai conseguir fazer esse negócio aqui dar certo com um cara absolutamente imprevisível e translocado como esse que está no poder? Entendeu? Então, eu imagino que eles, primeiro, devem estar super arrependidos de ter passado tanto do ponto de não retorno, de ter enfiado tanto o pé na lama como enfiaram junto com esse governo, e, ao mesmo tempo, pensando o seguinte: qual é a saída? Qual é a saída para esse negócio que a gente se colocou? Porque a gente não pode destruir a credibilidade das Forças Armadas. Mesma coisa, quando colocou no Rio de Janeiro as Forças Armadas para combater o crime organizado. Os caras nem têm que fazer isso, nem foram treinados para isso. O que aconteceu? Minou a credibilidade dos caras no Rio de Janeiro. Não deu certo, a criminalidade não diminuiu, morreu gente dos dois lados, foi um caos o negócio. Entendeu? Foi uma péssima ideia. Então, assim, eu acho que os militares devem estar passando por um momento assim super difícil, e a verdade é que eles estão numa sinuca de bico difícil para sair. Essa é a questão, Eduardo. Qual é a saída que eles estão se perguntando? Antes de voltar ao tema do rentismo, que eu sei que é o tema central, eu queria te perguntar também sobre como você, que é uma pessoa que escreve sobre desigualdade social, sobre empatia, sobre esses temas, como você viu, e sendo carioca, né, a cena do governador do Rio de Janeiro participando de uma operação para atirar a população, crianças saindo correndo das escolas, né, na Maré. Teve a operação em Angra dos Reis, e depois ele foi lá, ele foi descansar no Fazano de Angra dos Reis, que fala muito sobre a desigualdade, né? Mete bala nos pobres e vai para o Fazano. Que sociedade é essa, Eduardo? É uma sociedade doente, né? Muito odiosa, e eu acho, Léo, que uma culpa enorme disso, cara, tá na mídia, cara. Quanto mais eu vou a fundo nos temas, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vou lá ver com os meus olhos como o negócio funciona, quanto mais eu escrutino os números, eu vejo, cara, que o que a mídia passa é um mundo absolutamente fictício, né? A gente assistiu O Exterminador do Futuro, a gente assistiu Alice no País das Maravilhas, e a gente assistiu os jornais os noticiários que passam na televisão. É a mesma coisa, assim, é um mundo completamente diferente do mundo real. E esse mundo da televisão é o mundo que cria, assim como Hollywood, seus mocinhos e bandidos. E a gente criou, né, talvez por causa dessa nossa origem que a gente tem, escravocrata, e de ter ali o dono de tudo que não podia se misturar com o outro, essa nossa tentativa eugênica da raça. Vamos lembrar que há 100 anos atrás, no Brasil, tinha a lei para o embranquecimento da raça, né? E nomes que são nomes de rua, nomes de hospital, cadeiras das principais sociedades aí acadêmicas, com nome de figurões eugênicos, alguns deles donos dos principais veículos de mídia. Todos lerem aquele livro Raça Puro, da Pietra Dawin, que é um livro espetacular. Então, é essa sociedade que criou o vilão, que é o pobre negro favelado. Só para você ter ideia, há 100 anos atrás, essas pessoas, não só no Brasil, como nos Estados Unidos,
elas eram tidas como pessoas que tinham um defeito genético e deveriam ser castradas. Se o cara era pobre, ele deveria ser castrado, porque pobreza não era uma condição adquirida, era uma condição hereditária. Se você fosse pobre, você teria um filho pobre, porque pobre é um tipo de pessoa. Se você fosse alcoólatra, você teria um filho alcoólatra, tem que ser castrado também. Então, a gente tem esse negócio carregado junto com a gente ainda, que a gente acha que o helicóptero está lá em cima e atirando nos negros e pobres, não sei o quê, ele está combatendo a criminalidade. Olha que maluquice. Mas o senso comum ainda vê isso como um combate à criminalidade. Agora, pega um cara atropelando um monte de gente bêbado na Faria Lima à noite, o garotão, filho do bacana, que saiu da boate ali, bota 6 policiais em volta metralhando o carro dele. No dia seguinte, acabou, não se fala mais de outra coisa. Vai ter abraço da paz de camisa branca no Parque do Ibirapuera, vai ter soltar pomba do lado do obelisco, vai ter um monte de coisa do gênero, entendeu? Vai ter uma mobilização nacional. Infelizmente, a gente tem que constatar uma verdade. As vidas têm valores diferentes nessa sociedade que a gente vive. É inacreditável, é muito triste, mas é a mais dura realidade. Deixa eu agradecer a Dulce Machado, que chegou como membro do canal agora. Carlos Alberto mandando um superchat aqui dizendo, olha, a saída, né, já que você falava de uma saída, é os generais retirarem a ordem indeterminado para que o STF mantenha Lula preso. Já foi ridículo. O cara que os respeitou preso e esses malucos os destratando e difundindo o ódio na sociedade. A saída, segundo Carlos Alberto, é Lula livre, concordo plenamente. Eduardo, vamos falar de novo sobre essa questão dos juros, né? Porque a gente para pensar. Bom, cortam em todas as áreas para garantir o pagamento da dívida interna, né? E essa dívida interna vai crescendo, gerando capital improdutivo. O Ladislau Dalbor, economista, escreveu um livro chamado A Era do Capital Improdutivo. Bom, e aí a dívida vai crescendo. Bom, você já tirou o hospital, você tirou a previdência, você tira a escola, você tira a universidade, você tira aquilo. Né? Aí vem o Eduardo Bolsonaro dizendo, não, olha, veja bem, se nos derem 1 trilhão da previdência, a gente dá um pouquinho mais para as universidades. Agora, esse modelo que destrói riqueza e destrói riqueza futura porque destrói a educação, ele não vai levar em algum momento à própria inviabilidade dessa tal dívida interna? Será que não vai chegar o momento em que todos os detentores da dívida interna sofrerão um grande calote, fruto do seu próprio egoísmo? A minha previsão é sempre bom. A gente sempre erra a previsão, né, Léo? Até porque se a gente tem uma previsão que é muito acertada, as pessoas se convencem dela e conseguem agir antes, fazendo com que a previsão não se concretize, né? Então, as boas previsões, elas conseguem mobilizar as pessoas e conseguem ser a sua própria defesa. Mas a minha previsão é assim, meio apocalíptica, né? O que acontece? A gente está num mundo até, mas num país mais especificamente, onde a desigualdade é cada vez maior, a concentração dos meios é cada vez maior, e a gente tem tarefas que são substituíveis no Brasil, né? Ou seja, a gente tem de Adam Smith lá atrás, o ser humano foi se especializando, até que hoje faz tarefas repetitivas, muito simples, em países como o Brasil, que são facilmente replicáveis por máquinas, por programas, por softwares. Então, esse mundo novo vem, assim, conseguindo substituir cada vez de uma maneira mais barata essas tarefas e empurrando as pessoas para baixo. E a gente não vai vendo isso. Porque, por exemplo, você tem hoje no Brasil, sei lá, mais de 500 mil motoristas de Uber. São pessoas que tinham um trabalho muito mais sofisticado antes. São pessoas que tinham um trabalho que exigia muito mais do que eles, do que ficar só ali dirigindo o carro. É claro que não é daqui a 2, daqui a 3, nem daqui a 5 anos, mas daqui a pouco não tem mais sentido ter motorista de Uber, porque você vai ter o carro que dirige lá sozinho. Aí esse cara vai ter que fazer uma coisa mais para baixo ainda na cadeia, onde a tecnologia ainda não chegou no preço barato. Enquanto isso, os donos dos meios de produção vão ficando mais ricos e essa dívida, esse dinheiro que eles têm, vai ficando aplicado na dívida do governo, aumentando ainda esse ciclo. E aí você chega num ponto onde o que acontece? As pessoas mais pobres, elas passam a não ter utilidade nenhuma para a sociedade econômico, né? Utilidade, eu estou falando desse mundo econômico cruel, que não é o mundo humano.
Quando essas pessoas passam a não ter utilidade nenhuma, a única maneira delas viverem, Léo, é de quê? De assistência social, de esmola, e aí essa esmola só pode vir de dois lugares. Ou esmola vai vir do Estado, ou esmola vai vir da iniciativa privada. Do jeito que a gente está indo, que é concentrar, fazendo esse processo acontecer e diminuindo o tamanho do Estado, privatizando tudo, tirando tudo do Estado, tirando os poderes do Estado, tirando as riquezas do Estado, esse cara vai ter que viver de assistência social da iniciativa privada. Malandro, viver de assistência social da iniciativa privada é o seguinte, vai morrer. Vai morrer, porque economicamente é melhor esse cara morrer do que viver. Então, eu acho que a gente está num momento onde o Estado, para defender esse futuro que virá, tem que ganhar espaço. O Estado tem que ser mais atuante, o Estado tem que ser maior, não no sentido de mais pesado, mais ineficiente, mas abrangente. É a defesa que a gente tem para esse mundo novo que está chegando. Claro, mas como a gente vive uma situação oposta, eu te pergunto o seguinte: tudo isso está sendo feito, né? Boa parte disso é feito para proteger o 1% mais rico, né? Os senhores do universo. Isso. Essas pessoas estarão protegidas ou sofrerão também o grande calote? Porque isso aí implode, porque de um lado também você vai inviabilizando as atividades econômicas de um país, né? A gente está numa situação de estagnação há vários anos. Como é que demora para acontecer esse calote, Léo? Sabe por que demora? Porque a gente tem muita riqueza no Brasil. Aí você chega, eu vou inventar uma coisa aqui, e obviamente todo mundo vai falar, olha o que o cara falou, o cara é comunista, maluco, ridículo, mas é exatamente para extrapolar para um lado. A gente chega no final, a gente vende a Amazônia. Entendeu? Precisa de dinheiro para pagar o juros da gente. Vende a Amazônia. Vende o direito de pegar petróleo na costa inteira. Vende todas as nossas minas. Vende o Pantanal. Sei lá, tem tanta coisa, a gente tem tanta riqueza no Brasil, que até acabarem as coisas que a gente tem para vender, a gente não vai estar nem vivo aqui ainda. E aí garante a taxa de juros do Amoedo, é isso. Garante a taxa de juros do Amoedo, que não percebe que ele é o problema, né? Ele é o problema. Mas será que os estudantes vão perceber que o Amoedo é o problema? Ou vão enxergar só o problema no Bolsonaro? Depender da nossa mídia, vai ser difícil. Agora, é esse o esforço, né? É esse o esforço. Não é hercúleo, né? Mas, cara, é digno, né? Como o Jean-Paul Sartre falava, um homem que não encontra um motivo pelo qual vale a pena morrer não merece viver, né? E esse é o motivo pelo qual vale a pena morrer, lutar por esse tipo de coisa, cara. É o chamado propósito, né, Eduardo? Exatamente. Por acaso era a capa da revista Exame, né? Exatamente, dizendo que cada vez mais empresas, mais organizações e mais indivíduos buscam encontrar isso nas suas vidas. Eduardo, eu queria te agradecer muito, né? Muito bom sempre falar com você. Lembrando aqui ao nosso público, quer dizer, que a gente já tem parceria, a gente publica seus vídeos, né? Você tem o seu próprio canal no YouTube também, que é o canal do Eduardo Moreira, e vamos com frequência conversar, né? Antes da gente encerrar, só queria te pedir então para deixar um recado final, fazendo uma amarração aí sobre esse nosso momento, né, tão trágico. Eu acho o seguinte: dever de casa para todo mundo. Corte na educação, corte nas Forças Armadas, corte na saúde, corte na Previdência. Todo esse dinheiro está saindo desse lugar, tem que estar indo para algum. Pensem para onde está indo esse dinheiro. Na resposta está a explicação do cruel modelo econômico que a gente vive aqui no país. Pois é, talvez o malvadão não seja só o Bolsonaro, o malvadão talvez seja o Paulo Guedes, né? Com certeza. E aí, Eduardo, como você falou da questão da mídia, né? Eu sempre gosto de lembrar que a mídia no Brasil está completamente financiarizada, totalmente controlada pelo sistema financeiro, e é por isso que a gente defende os canais de mídia independentes, tanto a TV 247 quanto o canal do Edu, né, outros veículos de comunicação, e eu peço sempre que as pessoas possam ser membros, assinantes, né, apoiadores de qualquer maneira, porque vão estar apoiando uma causa democrática. Edu, muito obrigado aí por esse papo aí, breve, mas sempre muito esclarecedor, e a gente volta a se falar em breve. Um abraço para todo mundo aí, todos os seus assinantes aí. Valeu, Edu. Grande abraço.